A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 4: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Autor Pedro Dong. Semana 4. Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Sábado. Ler com oração. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. O estabelecimento não ouve os profetas de Deus. A partir do momento em que os judeus rejeitaram o falar cheio de vida provindo dos profetas, os mensageiros de Deus, eles sistematizaram para si uma religião baseada no cumprimento de ritos e regras de conduta, organizada por uma liderança que passou a gozar de privilégios e poder. Por esse motivo, eles sempre rejeitaram o falar dos profetas de Deus. Nos tempos de Jesus, essa situação ficou ainda mais clara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." João 11, 47 e 48. Este homem era Jesus, que ao fazer milagres e atrair as multidões, ameaçava o poder e os privilégios da liderança do judaísmo. Portanto, ao longo dos séculos, formou-se no meio do povo de Israel um sistema religioso poderoso, sem vida, sob a liderança de grupos religiosos e mestres da lei. Como todos os detentores de poder, eles enxergaram toda e qualquer mudança de dispensação como ameaça a seu continuismo. Por isso sempre resistiram às mudanças que vinham pela palavra de Deus trazida pelos profetas e, em especial, pelo próprio Jesus. O estabelecimento judaico, isto é, o grupo dominante ou a elite que exercia grande poder e influência sobre a sociedade e que estava infiltrada em diversas instituições da Judéia, estava assentado sobre uma estrutura de poder e faria de tudo para se perpetuar naqueles espaços. Esse foi o motivo de esse estabelecimento tramar a morte de Jesus. Jesus representava uma ameaça a seus poderes e privilégios. Escribas e fariseus faziam parte desse estabelecimento. O lugar que deveria ser ocupado pelos profetas, aqueles que traziam o falar vivo de Deus para o povo, foi usurpado e dominado por esse grupo. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Mateus 23, 2. Para se manter nessa posição de poder, eles foram capazes de matar quem representasse uma ameaça a seus privilégios. Então, eles tomaram a liderança, abandonaram o falar vivo de Deus e sistematizaram uma religião morta, baseada numa série de rituais e regras de conduta que eles mesmos não eram capazes de cumprir, apesar de exigir dos outros que cumprissem. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mateus 23, 3 a 6. Eles querem ser os primeiros e usam de todos os meios para obter privilégios,
Mas a dispensação da fé que o Senhor Jesus inaugurava naquele momento era totalmente contrária a esse tipo de viver. Não há hierarquia ou privilégios na igreja. Todos são irmãos. Era contra isso que o estabelecimento judaico lutava na época. Eles não aceitavam ser somente irmãos. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 8-12. Então, quem deveria assentar-se na cadeira de Moisés? O profeta enviado por Deus para passar direção a seu povo. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio 18:15. Jesus era o profeta que os judeus deveriam ter ouvido e cuja voz de comando deveriam ter reconhecido. Suscitar-lhes-ei um profeta, do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 18. Quando Jesus pregava as palavras que ele ouvia do próprio Pai, o estabelecimento da religião judaica não queria ouvir. Além disso, cometeram um crime muito sério ao colocar outras pessoas para se assentar na cadeira que deveria ser ocupada por Jesus. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 19-22. E como saberemos se aqueles que se assentam na cadeira de Moisés são verdadeiros profetas? A palavra deles precisa cumprir-se. Caso contrário, não serão dignos. Nossas experiências ao longo de nossa caminhada no viver da igreja jamais podem servir de argumento para deixarmos de acompanhar de perto o falar vivo dos mensageiros que Deus nos envia na igreja. Sejamos simples e fiéis. Não vamos deixar surgir em nosso meio um novo estabelecimento religioso que se utiliza dos irmãos para desfrutar de poder e privilégios. Nosso modelo é Cristo, e nossa fé está fundamentada na experiência de sua cruz. Jesus é nosso Senhor. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.